versículo 46. Eu pretendo pregar uma série de mensagens sobre oração. E hoje nós vamos falar a primeira mensagem em Lucas capítulo 22, verso de número 46. Hoje a gente não tem a tela aqui para passar os versículos, como a gente não teve também para passar os louvores nesta noite. Lucas, capítulo 22, versículo 46, somente o versículo 46. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Verso 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ler novamente o versículo. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pelo teu grande nome e de podermos estarmos reunidos aqui nesta noite para te louvar e bendizer o teu nome e ouvir a tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor nos ajude e nos fortaleça, para que o Senhor seja de fato glorificado por tudo. Assim nós te rogamos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começaremos esta série falando acerca daquele que foi o maior de todos, aquele que mais orou, aquele que mais serviu com dedicação, aquele que foi mais santo acima de todos nós, acima de todos e acima de todos nós. Nós vamos falar acerca de Jesus, o homem que orava. Jesus era um homem que orava. Jesus, irmãos, ele valorizou, o conceito do que é orar. Jesus, ele deu muita importância à oração. Primeiro que ele precisava obter a comunhão com seu Pai. E desde a eternidade, para que se pudesse obter essa comunhão com o Pai, ele precisava de orar. E Jesus sabia que sem a oração, irmãos, ele não poderia fazer a vontade do Pai. Por isso, Jesus, então, ele começa o seu ministério com oração. Interessante, né? Ele sendo Deus, ele sendo Senhor, ele não depende de ninguém, mas ele começa o seu ministério com oração. Vemos, irmãos, que no batismo, Jesus, antes de ser batizado, ele ora. Os irmãos, abrem Lucas capítulo 3, já está com o livro de Lucas aberto mesmo, veja Lucas capítulo 3, versículo de número 21. Vejam bem, Lucas capítulo 3, versículo 21, é só voltar umas páginas atrás, e nós vamos ver Jesus orando antes de descer as águas. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Veja, irmãos, que Jesus, ele estava no deserto. A palavra veio a João Batista no deserto. João Batista era o precursor de Jesus, e ele veio anunciando a vinda de Jesus Cristo. João Batista, ele era primo de Jesus, e desde o ventre de sua mãe Isabel, ele foi cheio do Espírito Santo. O dia que Maria estava grávida de Jesus, e ela encontrou com Isabel, quando houve esse encontro, João Batista no ventre de sua mãe Isabel,
ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista estava pregando no deserto, irmãos, ele estava ali anunciando a palavra de Deus, e uma multidão de gente vinha ao encontro de João Batista para ser batizado. Interessante que no meio daquela grande multidão que vinha a João Batista para ser batizado, veio Jesus também para ser batizado. Jesus também estava ali no meio da multidão. Veja a tamanha humildade de Jesus, ele sendo Deus, mas no meio dos pecadores, no meio daquela multidão de homens, que estavam ali se preparando, estando prestes a se batizar. Veja a humildade de Jesus, ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, ele desce aqui nessa terra, e ele se submete, irmãos, a estar no meio de pecadores. Jesus está ali no meio daquela grande multidão, e aquela multidão esperando a ser batizado por João Batista. E assim vai, João Batista batiza o primeiro, batiza o segundo, e de repente aparece o Senhor Jesus também no meio daquela grande multidão. Interessante que quando Jesus, ele se aproxima de João para descer as águas, João Batista vai e diz para ele: olha, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Mas Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vejam bem, irmãos, João Batista recusou a batizar Jesus, porque João Batista sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele era o prometido de Deus. Então, quando vem Jesus até ele, ele fala: olha, Jesus, eu é que devo ser batizado por ti, e não você ser batizado por mim. Jesus, irmãos, humilde, Jesus, homem simples, ali está a simplicidade de Jesus, ali nós vemos a natureza humana de Jesus, como que ele se submete a homens, como que ele desce, irmãos, a submissão de homens, e Jesus fala: olha, carece agora de eu ser batizado por ti, João Batista, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Veja, irmãos, isso é obediência, isso é entender a vontade de Deus. E o mais interessante é que quando Jesus está prestes para descer as águas, a Bíblia diz que Jesus orou, Jesus falou com o Pai. Veja, irmãos, a importância da oração. No dia do seu batismo, Jesus ora. A Bíblia diz que o céu se abriu, e houve uma voz do céu, irmãos, houve uma voz do céu, e a voz do céu disse assim: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. A voz do céu foi a voz de Deus, e desceu sobre Jesus o Espírito Santo, irmãos, em forma de pomba corpórea. Veja, irmãos, por que Jesus, sendo Deus, ele precisou orar? Por que Jesus precisou orar? Ele sendo Deus, ele não era uma pessoa comum, mas por que Jesus precisou orar? Mas acontece, irmãos, que Jesus era plenamente homem, Jesus era homem igual eu, igual a você, igual a nós. Jesus tinha vontade de comer, de beber, precisava ir ao banheiro, todas as necessidades que nós humanos temos, Jesus também teve. Ele só não teve pecado, Jesus só não teve problema com o pecado, até tentado ele foi. Então Jesus, irmãos, como filho perfeito de homem, Jesus nos deu exemplo perfeito de dependência do Pai. Jesus falou: é necessário cumprir toda a justiça, para que nós aprendêssemos que assim como Jesus, ele desceu e se submeteu a homens, ele sendo Deus, para descer as águas, ele está nos ensinando também, irmãos, que nós devemos depender de Deus, o nosso Pai. Nós não podemos fazer as coisas pela nossa própria vontade, e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus.
E somente assim, irmãos, nós vamos experimentar a doce comunhão com Deus, nosso Pai. Se Jesus não orasse, ele não teria comunhão com o Pai. Se Jesus não buscasse a face de Deus, ele não poderia fazer a obra que foi designado pelo Pai a fazer. Agora imagine nós, irmãos, que vivemos em pecado, tanta iniquidade que há em nós, tantas falhas que há em nós, tantos erros e imperfeições que há em nossas vidas, o quanto nós precisamos orar, quanto nós precisamos de comunhão com Deus, o nosso Pai. Vejam bem, que Jesus, ele orou então, no início do seu ministério, ele orou pelo batismo nas águas, e ele batizou assim, irmãos, e Deus disse, esse é o meu filho amado. O céu se abriu porque Jesus orou, irmãos. Deus estava confirmando a comunhão dele com o Pai, através da oração de Jesus. Jesus simplesmente poderia ter descido as águas, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não, Jesus, ele se batiza, irmãos. E Jesus não sai do batismo fazendo festa, soltando fogos de artifício, como vemos nos dias de hoje, irmãos, em muitas igrejas que se denominam evangélicas, né? Eles acabam de batizar, soltam fogos de artifício, batizam com roupas de praia. Eu já vi até batismo de moças de biquíni, irmãos, e os pastores só de tanga, sem camisa, e falando o nome de Jesus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e batizando as pessoas desse jeito. Mas vejam bem, eles fazem depois desse batismo, irmãos, até um grande churrasco, para comemorarem aquele dia memorável, aquele dia especial, em que eu desci as águas, sabe? Nós já vimos até mesmo batismo em tobogã. O que é tobogã, irmãos? É aquele brinquedo de parque, né? Parque de passeio que tem por aí, que a pessoa desce, vai deslizando, até chegar lá embaixo e tem uma piscina muito grande. Então os pastores colocaram as pessoas que iam se batizar, descendo naquele tobogã, e quando chegava lá embaixo, eles desciam as águas, estava batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já vi, irmãos, até mesmo batismo dentro de balde. Colocaram vários baldes dentro da igreja, e sabe como que essas pessoas se batizaram? Enfiando a cabeça dentro do balde, e depois levantando, e ali começavam a falar em línguas, fazendo aqueles barulhos, aquelas movimentação tremenda, e assim está em muitas igrejas evangélicas. Banalizaram, irmãos, então, os batismos. Há igrejas, irmãos, que até adolescentes batizam adolescentes. Aqui mesmo, perto de nós, já teve igrejas assim, que os adolescentes faziam fila, e os próprios adolescentes faziam o batismo dos adolescentes. Veja, irmãos, que Jesus entendeu o batismo como uma preparação para a guerra. Jesus entendeu que o batismo era um campo de batalha que ele ia enfrentar, um campo de guerra que ele ia enfrentar, e ele entendeu com muita seriedade a questão do batismo. Por isso, Jesus orou. E interessante que até mesmo após o batismo, o que aconteceu com Jesus, irmãos? Ele foi ainda provado no deserto. Em vez de Jesus sair das águas, brincando, soltando fogos de artifício, participando de uma churrascada porque desceu as águas, cantando e fazendo aquela festa, Jesus foi para o deserto, em jejum, em oração, e a Bíblia diz que quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos para o deserto, nós vamos para os tipos de provação, de lutas que nós estamos enfrentando, é porque o Espírito Santo nos levou ao deserto para ser provado, para ser tentado, para ver se nós realmente confiamos em Deus.
Nenhum de nós gosta de deserto, irmãos. Nem eu não gosto, nem eu tenho certeza que nenhum das irmãs, dos irmãos que aqui estão, gostam de deserto. Deserto não tem água porque é deserto. O que vai encontrar no deserto são escorpiões, serpentes, chacais, e lá não é um lugar bom, mas é lá que Jesus foi para o deserto, para ser provada a sua fé. Jesus inicia o seu ministério, irmãos, com oração, 40 dias de jejum, 40 dias de oração, porque ele sabia que tinha que enfrentar muitas coisas pesadas pela frente. Veja, irmãos, que nós precisamos ser pessoas de oração. Todas as pessoas verdadeiramente que se convertem, elas são pessoas de oração. Nós temos o exemplo bíblico disso. Saulo, quando ele se converte, a Bíblia diz que ele vai para a casa de um certo irmão, e Deus orienta Ananias, vai à rua chamada direita, e olha que Saulo está lá orando após a sua conversão. Ele estava com medo, irmãos, porque Saulo, ele mandava matar os cristãos, mas o que Deus quis dizer é o seguinte: olha, Saulo agora é convertido, ele é uma nova criatura em Jesus Cristo, eis que ele está orando em Atos, capítulo 9, versículo de número 11, irmãos. Ali está, irmãos, a verdadeira conversão. Como eu disse domingo agora passado, que quando eu me converti, eu entrei 12:30 no quarto do meu quarto, só fui sair 3:30 da tarde, orando e pedindo perdão dos meus pecados, porque, irmãos, a verdadeira conversão gera em nós temor, tremor, vontade de estar com Deus, vontade de estar em oração, vontade de estar na casa de Deus, vontade de ler as Escrituras, vontade de louvar ao Senhor, porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. O velho Adão morreu, agora é uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso Jesus, irmãos, ele inicia o seu ministério através da oração. Nós temos outro caso muito interessante, é que quando Jesus entra na casa dos fariseus, os fariseus não fazem nada por Jesus, e uma mulher se aproxima de Jesus, unge os pés de Jesus com perfume, dobra nos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus, e os fariseus religiosos pensam assim: esse, se fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora, porque está tocando nele, ou seja, pecadora não poderia tocar em Jesus. Jesus então conhece o coração e diz para eles: por que vocês estão arrazoando sobre isso? Desde quando eu entrei aqui, vocês não me deram água para lavar o meu rosto, vocês não me deram água para lavar os meus pés, vocês ainda não me honraram, mas desde quando eu cheguei, essa mulher não cessa de beijar os meus pés, ela me ungiu os pés com perfume e não cessa de beijar os meus pés, desde quando eu cheguei aqui na casa de vocês. Assim é a sua vida também. O inimigo vai te acusar, os religiosos vão te acusar, porque você quer ficar aos pés de Jesus, porque você quer beijar os pés de Jesus. Nós não devemos ouvir, irmãos, a mensagem negativa que venha contra nós, porque nós queremos adorar a Deus em oração, queremos servi-lo a Ele com verdade e honrá-lo como aquela mulher honrou. Quantas barreiras vêm contra nós para nos impedir de adorar a Deus? Quantas dificuldades vêm contra nós, irmãos, para que nós não oremos, para que a gente não adore a Deus, para que a gente não busque a Deus. Os falsos religiosos vão se levantar contra você, vão se levantar contra nós, irmãos, as falsas religiões, mas o verdadeiro cristão, ele não vai olhar para os falsos. O verdadeiro cristão não vai olhar para a falsa adoração. Ele sabe, e ela sabe que foi salva por Jesus,
ela conhece Jesus, ela sabe quem é Jesus, e o seu prazer é estar nos pés do Senhor, beijando, adorando, glorificando a esse Jesus maravilhoso, glorioso, que nos salvou dos nossos pecados, e que nós devemos estar aos seus pés, beijando e adorando Ele, em espírito e em verdade. É o Deus que nós servimos. Então, irmãos, nós devemos honrar a Jesus. Eles não honraram a Jesus, e não quiseram deixar a mulher também de honrar a Jesus. Interessante, né? As pessoas não querem e querem impedir os outros de fazerem. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quantas coisas vêm ao nosso encontro, irmãos, tentando impedir de nós não adorarmos a Deus. Encontros fúteis com amigos que às vezes se intitulam amigos, mas que não são amigos. Passamos muito tempo, às vezes, na internet, esquecemos dias após dias de orar, de buscar. Passamos dias e mais dias sem ler as Escrituras, meses e mais meses sem olhar para a palavra de Deus. Não temos aquele prazer, muitas das vezes, de entrar no nosso quarto, ficar ali, fechar as portas sozinho com Jesus e orar pelas pessoas, e nós buscarmos a face do nosso Deus. Jesus fez isso lá no deserto, após se batizar e ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, porque ele tinha uma missão para cumprir. Nós temos uma missão também para cumprir, nós temos um ministério a cumprir, e somente através da oração e da palavra é que poderemos cumprir o nosso ministério. Veja, irmãos, que Jesus também, ele orou pelas suas decisões tomadas no seu ministério. Jesus, todas as vezes que ele ia tomar a decisão, ele orava. Jesus nunca deixou de orar diante de decisões sérias. Em Lucas, capítulo 6, versículo de número 12, você já está com o livro de Lucas aberto? Vejam só, Lucas, capítulo 6, versículo de número 12, está escrito assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Vejam bem, Jesus, ele foi naqueles dias ao monte a orar e passou a noite em oração. A noite toda Jesus passou em oração, irmãos. Marcos menciona que Jesus, ele subiu a montanha, mas ele omite o fato de que ele orou. Já Lucas, irmãos, mostra com frequência que Jesus orando ao Pai Celestial. Constantemente Lucas mostra. Por quê? Talvez Lucas apresenta Jesus como filho do homem, a necessidade dele depender de Deus, e a intenção é mostrar, irmãos, a total e constante dependência de Deus. Por isso que Lucas registra. Marcos apresenta Jesus como servo, e Mateus apresenta Jesus como rei. Mas assim, no verso 12, Jesus passa a noite toda em oração. Quando ele desce do monte, o que é que Jesus faz? Ele escolhe os seus apóstolos. Ele sabia, irmãos, que Deus já tinha determinado a ele para escolher os apóstolos que iam fazer a obra de Deus. Mas por que Jesus ele ora a noite toda? Jesus sabia, irmãos, que viria oposição contra ele, aumentaria oposição contra ele. O resultado também seria a sua crucificação. Então Jesus ele passa a noite toda ali orando para escolher 12 homens que seriam apóstolos. Isso é muito interessante, irmãos. Jesus precisava receber a orientação do Pai para escolher esses 12 apóstolos. Ali estava o futuro da igreja. E interessante que no meio dos 12 apóstolos, um era o traidor. Mas por que Jesus escolheu o traidor? A Bíblia diz em João, irmãos, no capítulo 6, versículo 64, que Jesus já sabia o tempo todo que Judas era o traidor. E Jesus escolheu
logo Judas, o traidor, no meio dos 12 apóstolos ali, entre os 12 apóstolos, mesmo assim Jesus escolhe ele. E interessante, irmãos, que Jesus não só escolhe Judas, que seria o traidor, mas ele escolhe homens cheios de falhas, cheios de erros, homens fracos, com pensamentos frágeis. Pedro falhou, Pedro errou, aqueles homens passando pela aldeia, eles falaram, vamos pedir para que descer fogo do céu, e vamos consumir essa aldeia do samaritano. Eles eram rudes, eles eram pesados, mas mesmo assim, Deus escolhe eles. Por quê, irmãos? Porque Deus te escolheu você sendo fraco. Porque Deus nos escolheu nós sendo fracos, para mostrar o seu poder, irmãos. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, é quando você está forte. Na sua fraqueza, aperfeiçoa o poder de Deus, para que a glória seja de Deus, para que o louvor seja dele, para que a honra seja dele, não sua, para você entender que na sua fraqueza você glorifica este Deus maravilhoso, que nas suas dificuldades o Deus que fez os céus e a terra, Ele está ao seu lado te renovando as suas forças, e Ele é contigo por Deus do dia que Ele te chamou para esta obra maravilhosa. Deus, quando chama, irmãos, Ele chama pessoas fracas, e ali Jesus escolhe, sabe, como disse Wisby, Jesus possuía emoções humanas verdadeiras, e fez essa escolha difícil por meio da oração. Ele poderia ter feito de qualquer jeito, irmãos, eu vou lá escolher esses homens. Jesus poderia ter feito de qualquer jeito, mas não, ele ora, ele pede, porque são decisões difíceis de serem tomadas. Você ora por decisões difíceis por ser tomadas? Se nós orarmos, irmãos, pelas todas as decisões que nós formos tomar, Deus vai encaminhar o nosso coração, e aquilo que acontecer na sua vida, vai ser a vontade de Deus, porque se você orar por aquilo que você está no seu coração, no seu pensamento, e falar, Senhor, isso é da sua vontade, Senhor, eu posso fazer isso, Senhor, eu devo fazer isso, na hora certa, no momento certo, Deus vai encaminhar os seus pensamentos, os seus passos, o seu coração. Você vai sentir a mão de Deus te orientando, te encaminhando, dirigindo você. Não importa, mesmo que for colocar você numa situação difícil, é a vontade de Deus, porque você orou. Deus te conhece, sabe da sua natureza. Por isso é importante orarmos por todas as decisões, porque nós temos muitos casamentos errados, irmãos, porque não oraram antes de casarem. Porque nós temos muitas pessoas que estão aí fora no mundo desviadas, porque dentro da igreja não levaram uma vida de oração pelas decisões que foram tomadas. Quantos crentes têm errado, irmãos, endividados a ponto até mesmo de se suicidarem, como nós conhecemos homens que se suicidaram por causa de dívidas, e homens que se diziam homem de Deus, irmãos, por causa das decisões erradas. Pessoas que vão mudar de um bairro para o outro, às vezes não oram, tomam decisões erradas. Nós precisamos orar por tudo que nós somos fazer, irmãos, pelas coisas mínimas, as coisas que às vezes parece que é sem importância aos teus olhos, mas para Deus é importante, porque ali está a sua vida. Deus quer te guiar em toda a verdade, Ele quer dirigir o seu coração em tudo. Por isso Jesus orou ali, pedindo a Deus. Jesus orou nos momentos mais difíceis da sua vida. Jesus orou, irmãos, no Monte da Transfiguração, porque Ele estava orando em favor do seu ministério. Vejam Lucas capítulo de número 9, versos 28 e 29. Lucas capítulo 9, versos 28 e 29. No verso 28 está escrito: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Verso 29, e estando ele orando,
transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Vejam, irmãos, Jesus revela a sua glória aos seus seletos apóstolos, ali no Monte da Transfiguração. Ele se transfigura na presença dele, na presença deles. E, irmãos, o termo de transfiguração, segundo especialista, é uma aparência que ocorre de dentro para fora. Ou seja, no grego antigo, a palavra é metamorfose. É como acontece com certos animais, é como acontece com a borboleta, a metamorfose, algo que acontece de dentro para fora. Foi isso que aconteceu com Jesus. E era importante Jesus se transfigurar ali no monte, junto com seus apóstolos. Mas por que era importante Jesus se transfigurar? Deus confirmava ali, irmãos, diante dos apóstolos, que Jesus era o Filho de Deus. Eu vou mostrar para vocês que este é meu filho, este é o meu filho amado. Seria um conforto também a Jesus, irmãos, que estava caminhando rumo ao Gólgota para ser crucificado. Jesus então se transfigura, irmãos. Ele tem uma glória que vem sobre ele. Aquele Jesus fraco some. Aquele Jesus que estava ali para ser crucificado some. Ele é revestido da glória de Deus. Ele se transfigura em sua glória que estava antes com o Pai. Jesus então, ele leva as coisas do Pai a sério, irmãos. Jesus sempre levou as coisas de Deus a sério, desde menino. Por isso, em certas decisões, Jesus orava ao Pai. Ele não ia para um evangelismo sem orar. Para ele atravessar uma aldeia, ele orava. Para ele estar no outro lado, Jesus orava. Em tudo, Jesus orou. E isso nos leva a uma lição prática às nossas vidas, irmãos. Todos nós podemos ter uma transfiguração espiritual a cada dia. Nós precisamos mudar de dentro para fora a cada dia, eu e você. Nós que temos o Espírito de Deus, precisamos nos transfigurar, mas isso não é coisa que nós conseguimos fazer. É a única forma de nós andarmos com o Senhor Jesus, é deixar o Espírito Santo nos transfigurar, mudar o nosso ser de dentro para fora, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, para sermos pessoas firmes, santas, justas diante de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18, Paulo disse: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, transformando de glória em glória. Hoje você está de um jeito, amanhã Jesus te renova em glória novamente, e depois de amanhã Jesus te renova em glória novamente, e depois Jesus te renova em glória novamente, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor nosso Deus, que habita dentro de nós. É uma metamorfose a cada dia nas nossas vidas. Então nós devemos entregar o corpo, o coração, e deixar Deus decidir os nossos passos. Aonde quer que Ele nos envia, nós devemos deixar Ele decidir os nossos passos. Então o Senhor nos transforma de dentro para fora. Assim nós não nos conformamos mais com este mundo. Quem é transfigurado, ele não tem prazer mais no mundo, ele não ama mais o mundo, ele não é iludido pelo mundo, porque ele se transfigurou pelo poder do Espírito Santo. E isso só é possível, irmãos, quando nós encontrarmos com o Senhor em oração, assim como fez Jesus. Por que Jesus transfigurou? Porque Ele orou. Aqui no verso 12, está claramente informando que Jesus orou na transfiguração. No verso 28, aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca
e muito resplandecente. É assim que Deus quer fazer conosco. Renovar as nossas forças, renovar nossa esperança, renovar nossa alegria, renovar nossa comunhão, independente do que vai acontecer, da tribulação, das tempestades, dos furacões, das perseguições, das calúnias, das críticas, das humilhações, de todo mal que vier contra nós, nós seremos renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus, de glória em glória, de glória em glória, quando nós orarmos e olharmos para a palavra de Deus. Isso se chama, irmãos, santificação. O nome disso é santificação, é o processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes ao Senhor Jesus, quando somos santos. Não perfeitos, irmãos, nós nunca seremos perfeitos. Coloque isso na sua cabeça. Você vai ser o que você é, com as suas falhas, com as suas dificuldades, mas santa. Com seus erros, mas santo. Pecou, vai voltar para o Senhor, volta para a palavra, volta para a oração, não deixa passar dias e mais dias sem ler Bíblia, não deixa passar dias e mais dias sem orar, começa orando um pouquinho hoje, 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, daqui um pouquinho você está orando 15, 20, 30, pedindo a Deus em favor das pessoas que estão morrendo, pedindo a Deus em favor das pessoas que estão nesse mundo caótico, sem Deus e em trevas, pois essa é a vontade de Deus, irmãos, que nós parecemos o seu Filho, transfigurando como seu Filho, a imagem perfeita. Cristo é a imagem perfeita. Cristo estava em oração, e logo ele se transfigurou. É impossível orar e não se transfigurar. E Jesus também, irmãos, ele ora em favor do seu ministério. Jesus, ele ora no início, ele ora no meio, e ele ora também no fim do seu ministério. Veja ainda no capítulo 22 de Lucas, abra em Lucas, vai para o capítulo 22, do verso 39 ao verso de número 41. Jesus ora no fim do seu ministério. Verso 39, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Versículo 41, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus orava. Ali estava o Senhor, ele estava no cenáculo, ele deixa o cenáculo, ele segue com seus discípulos ao jardim do Getsêmani, aonde ele costumava orar, no Monte das Oliveiras. No jardim, irmãos, Jesus faz uma da sua mais profunda oração, estava próximo dele ir ao Calvário. Jesus logo ia ser crucificado, estava se aproximando o fim de semana, aonde eles iriam entregar o Senhor e julgá-lo para ser crucificado na sexta-feira. Vejam que ali estava o ministério de Jesus, mesmo assim ele ora, uma profunda oração. Ali, irmãos, Jesus, ele aceita o cálice do Pai. Quando ele ora: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como seja a tua vontade, não a minha vontade. Jesus, irmãos, Jesus não estava com medo da cruz. Jesus, ele não estava com medo dos pregos que furariam suas mãos. Jesus não estava com medo da coroa de espinho que ele via que colocavam nele, porque Jesus sabia que ia fazer isso com ele. Jesus não estava com medo porque iam furar os pés deles com cravos. A angústia de Jesus, irmãos, é por causa, ele estaria longe da presença do Pai. A comunhão que ele tinha de eternidade a eternidade com o Pai, por causa dos nossos pecados, que estava sobre ele ali na cruz do Calvário, o Pai o deixaria sozinho naquela cruz.
foi quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? Jesus, ele ora com angústia muito profunda, aqui, no ministério, no jardim de Getsêmani. Ele ora, e Jesus, a Bíblia diz que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Vejam bem, irmãos, e mais uma vez, Jesus, com toda isso que estava para acontecer na sua vida, e como no monte da transfiguração, o que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam dormindo, como se estivesse tudo tranquilo. Vou dormir, não tem problema não. O mestre lá suando em grandes gotas de sangue, ele ia para a cruz do Calvário, perdendo a comunhão com o Pai, e os discípulos não estavam ali tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos, irmãos, não conseguiam, mesmo estando ao lado do mestre, sentir a angústia que eles sentiam. Eles estando ao lado de Jesus, eles não conseguiam sentir a angústia que Jesus sentia. Por quê? Porque eles não oravam, porque eles não estavam em verdadeira comunhão, irmãos. É impossível sentir e ver o que Jesus estava passando sem oração. Assim é com a nossa vida também. Quando nós não oramos, nós perdemos o discernimento. A gente perde o discernimento, irmãos, e a gente não consegue enxergar o sofrimento do próximo. A gente não consegue ver o sofrimento, a angústia do nosso irmão, da nossa irmã, porque a gente perde o discernimento, a gente perde a sensibilidade espiritual. Já viu quando às vezes que Paulo, ele mesmo repreendeu os irmãos aos Gálatas, dizendo: por vocês são carnais, vocês começaram no espírito e agora terminou na carne, vocês são carnais. Por que isso, irmãos? Toda igreja que não é de oração, irmãos, ela vai se tornar uma igreja carnal, cheia de fofoca, de mentira, de vaidade, de um disse-me-disse, de confusão, não vai ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, não vai sentir a necessidade do irmão, do seu filho que está envolvido nas drogas, não vai sentir a necessidade da irmã que o seu marido ainda não é crente, não vai sentir a necessidade do pastor que está lá precisando dirigir a igreja, não sente, não tem compaixão de nada, não sente a compaixão para com as crianças, não sente a dificuldade que o povo está atravessando por causa da falta da sensibilidade espiritual. Só pensa nas coisas terrenas, como disse o apóstolo Paulo. O coração só está pensando no trabalho, em ganhar, em fazer, em ter, em vestir bem, comer bem, morar bem, ter casa, ter tudo que precisa aqui nesta vida. A preocupação é só esta. Perde a sensibilidade espiritual. Por isso Pedro, João e Tiago não conseguiram ficar ao lado de Jesus na mesma sensibilidade, e eles dormem. Eles dormem. E nós somos assim, irmãos, fraco. Por isso que Jesus falou no verso de número 46, para que, olha, por que estáis dormindo? Levantai-vos, que é o texto que nós oramos. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É impossível de nós vencermos, irmãos, a tentação sem oração. Davi, ele cai quando ele estava lá na sacada do seu palácio, quando ele vê a mulher Batseba tomando banho lá numa piscina tranquila, ele cresce os olhos. Se ele estivesse orando e preocupando com seus guerreiros que estavam lá no campo de batalha, ele não teria caído em tentação com Batseba. Sansão, ele cai porque ele era desobediente, não orava.
Os seus pais provavelmente deveriam exortar Sansão: você precisa orar, Sansão, você precisa ler a palavra de Deus, e provavelmente Sansão não dava ouvido, mas ele foi lá para o campo dos filisteus, e lá ele vê uma mulher bonita, e ele cai em tentação, e os irmãos podem observar que a maioria dos pecados, que tanto na Bíblia que está registrado, e tanto quanto a história da igreja, os maiores pecados que foram ganância, dinheiro, que o homem é doido por dinheiro, a ponto de matar mãe e pai, que vocês conhecem, tanta gente que isso já aconteceu, né? E também o lado sexual, o desejo da carne, desenfreado. Por isso que as redes sociais, os sites pornográficos, vêm de trilhões, não é bilhões não, são trilhões, que arrecadam por ano, nos sites pornográficos, porque as pessoas são levadas a esse tipo de pecado, e esse é um dos piores pecados que existe, que é o pecado contra o corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Por isso Jesus orava, irmãos. Agora imagine você, imagine nós, tão fracos que nós somos. E Jesus, por fim, irmãos, ele ora na cruz. Jesus, por fim, ele ora na cruz. Vejam, capítulo 23 ainda de Lucas, capítulo 23, versículos 34 e 46, nós estamos chegando para o final agora. Versos 34 e versos 46. No 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No verso 46, e chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São as duas palavras de Jesus. De acordo com a profecia, que está o servo sofredor, Jesus foi crucificado entre os dois ladrões. Esses dois eram dos piores espécies de gente que tinha, irmãos. Eram violentos, assaltantes. Esses homens aqui, irmãos, provavelmente eles deveriam assaltar as pessoas com a mão armada e depois matar. Esses homens eram muito violentos, porque o tipo de morte que eles foram mortos na cruz, irmãos, era só para bandidos da pior espécie. A morte de cruz era para bandidos de piores espécie. Para eles estarem crucificados ali, agora, Jesus estava ali entre eles, irmãos, e Jesus foi crucificado às 9 da manhã, e ele passou das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. As trevas tomou todo o planeta, irmãos. O nosso Jesus estava das 9 da manhã até as 3 horas da tarde crucificado, irmãos. E naquele momento, todas as trevas tomou o planeta. O Senhor Jesus, irmãos, falou na cruz 7 palavras, 7 frases. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, versos 43. Mulher, eis aí o teu filho, em João 19, versos 25 a 27. Por que me desamparaste? Em Mateus capítulo 27, 46. Tenho sede, em João 19, 28. E Jesus falou em João 19, 30. Está consumado. Todas essas palavras de Jesus, irmãos, foram de total importância, mas 2 delas aqui, que eu não mencionei, que nós acabamos de ler, tem outra relevância, que é o verso 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o verso 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São as orações de Jesus. Jesus na cruz, ensanguentado, crucificado, coroa de espinho, tanta humilhação que já tinha passado, mas ele não esquece dos pecadores. Ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a ânsia de seu retorno também, em comunhão com a eterna comunhão com seu Pai. Jesus fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, irmãos, a oração de Jesus por seus inimigos e seu ministério, mesmo na cruz, são impressionantes. Como que Jesus amava falar com Deus, porque a oração é falar com Deus, irmãos. A oração é sentir a necessidade de falar com Deus. E Jesus mesmo na cruz, ele mostra o seu amor através da oração e pede ao Pai
pelos pobres necessitados, carentes, miseráveis, pecadores, que era eu e você, e todos quantos nasceram nesta terra. Jesus já oravam por nós. Jesus vê a necessidade da oração, e quanto nós devemos também ver a necessidade de oração, irmãos. Cristo, sem dúvida alguma, é o maior exemplo de caráter, amor e dedicação ao reino de Deus, o seu Pai. Será que também, como Jesus, oramos a Deus pelas nossas importantes decisões? Temos orado para nós sabermos a vontade de Deus, irmãos? Ou nós fazemos de tudo, de qualquer jeito, do jeito que vier na nossa cabeça? Devemos seguir o exemplo de Jesus, irmãos, que em tudo levava a Deus em oração. Alguém pode pensar, por que devo orar? Jesus orou e morreu na cruz, não valeu de nada. Parece que é incoerência, né? Se ele orou, não era para ele ter morrido na cruz. Muitas das vezes, a sua oração não significa que Deus vai fazer o que você está pedindo. A sua oração vai te dar conforto, vai te dar ajuda para você suportar as provas e as lutas que estão vindo em cima de você. A importância da oração é essa. Talvez, eu não sei, muitos acidentes, muita maldade, muitas coisas ruins deixariam de acontecer com as pessoas se orassem antes. Botou o pé na rua, minha esposa está aqui, eu não boto o pé na rua para ir na padaria comprar um pão sem orar. Meus filhos estão aqui e sabem que eu sou enjoado com eles. Eu não boto o pé na rua para ir na quitanda, comprar uma verdura sem orar. Eu falo, Jesus, me guarda, me abençoa, me livra. Assim nós devemos fazer, irmãos. Orar por tudo nós devemos orar e ser gratos a Deus. Assim nós seremos vitoriosos. Nós nunca vamos nos desviar. Nós nunca vamos desanimar. Vamos lá embaixo rastejar muitas das vezes, mas o Senhor está conosco. E muitas das vezes que você ora também, e se for a vontade de Deus, que você orou de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer o que cumpre no seu coração, porque o que Deus colocou no seu coração, vem do Pai das luzes, vem do Espírito de Deus, lá do trono de Deus, para o seu coração, e Ele coloca isso para você orar, porque Ele sabe que em breve, você vai receber a resposta dessa oração. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Eu estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo o Espírito Santo aqui nesta noite, mais uma vez. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai que está no céu, ajuda, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, as nossas dificuldades, e nos abençoe, para que nós sejamos homens e mulheres de oração. E mesmo quando nós não tivermos resposta das nossas orações, nós sejamos compreensível que a sua vontade, mesmo assim, será feita. Ó Deus, coloque em nossos corações virtude, amor, graça, força para nós vencermos o mal, vencermos a tentação. Eu rogo em favor dos irmãos que aqui estão. Eu oro em favor dos irmãos que não puderem estar conosco, e que a sua misericórdia seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus. Deus seja louvado por tudo.